Roberto Privato. Foi assim que eu te conheci. Estimada companheira Ana Rocha, presidente do partido no Estado do Rio de Janeiro. Querida companheira Sônia Latigi, presidente do partido aqui do município, na capital, cidade maravilhosa. Meu querido camarada Djalma, que nos abrilhantou aqui com esta palestra sobre a gloriosa guerrilha do Araguaia. Querido camarada Mauricinho, que representou aqui os movimentos sociais. Quero me dirigir aqui a uma pessoa querida da minha família, que é um primo meu que vive no Rio há 50 anos, veio da Bahia também, e que aqui está representando a minha família, uma vez que todos os meus irmãos estão na Bahia, estão impossibilitados de vir aqui, e a minha companheira está em missão partidária na Coreia do Norte, onde foi prestar solidariedade à luta daquele povo. Então é um membro da minha família que está aqui. Eu agradeço muito a presença do Gerson Bahia Correia, cidadão aqui do Rio de Janeiro. Queridos camaradas, queridas camaradas, eu queria primeiramente agradecer ao companheiro Roberto e à Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo honroso título a mim conferido. Peço, Roberto, que transmita também aos seus pares, ao conjunto dos vereadores desta casa, o meu agradecimento e os meus melhores votos de êxito na elevada missão que tem de representar a vontade do povo que vive nesta cidade, para que façam desta Casa Legislativa Municipal uma Câmara democrática, ativa, atuante, eficiente na defesa dos interesses populares e do desenvolvimento da cidade. Esta casa, instalada neste belíssimo palácio, Palácio Pedro Ernesto, patrimônio da arquitetura brasileira, que leva o nome de um combatente antifascista. Pedro Ernesto, prefeito 2 vezes desta cidade nos anos 30 e 40, foi um antifascista, foi preso pela ditadura do Estado Novo por ser antifascista e por ter sido aliado do Partido Comunista do Brasil e de outras forças revolucionárias da época na construção da Aliança Nacional Libertadora, fundada aqui nesta cidade no início dos anos 30, e que deu início a um importante movimento popular, que foi o movimento para impedir que o nosso país se aliasse à ditadura hitlerista, que era uma das tendências da época. Movimento que acabou sendo vitorioso porque nos anos 40, o nosso país, em meados dos anos 40, o noso país aderiu ao esforço de guerra dos aliados, formado pela aliança formada pela União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e países democráticos. E por conta desse movimento enviamos as tropas da Força Expedicionária Brasileira para lutar nos campos da Itália, nos campos e nas montanhas da Itália, e ajudar a libertar a humanidade do nazifascismo. E mais, aquele movimento da Aliança Nacional Libertadora acabou resultando num levante militar, de cujos epicentros foi a cidade do Rio de Janeiro. O levante se realizou aqui, no Rio de Janeiro, no Recife e em Natal. Então, isso mostra a magnitude do Pedro Ernesto, que obviamente não participou das ações armadas, mas como um democrata e um antifascista, ajudou a construir uma consciência democrática na cidade do Rio de Janeiro. E por isso foi preso pela ditadura do Estado Novo. Camaradas, camarada Roberto, guardarei este título com uma elevada honra, com orgulho e carinho, e o compartilho com o meu partido, com seus dirigentes e militantes, especialmente vocês que vivem e atuam na cidade do Rio de Janeiro. Compartilho este título com os principais homenageados desta noite, os heróicos guerrilheiros do Araguaia, que deram as suas vidas por um Brasil melhor. Compartilho este título com os combatentes todos que na atual geração de brasileiros lutam por um Brasil democrático, soberano, socialista, na certeza de que todo lutador e lutadora, toda pessoa de bem,
solidária, engajada nas causas democráticas e progressistas, é de alguma forma carioca. Todo cidadão de bem, democrático, progressista e revolucionário é de alguma forma cidadão e cidadã do Rio de Janeiro. Uma cidade que se transformou numa espécie de síntese do Brasil, por seu caráter libertário, seu caráter rebelde, por sua história rica, por sua cultura fabulosa e variada, por sua paisagem mágica e pela composição de sua gente, que dá um colorido especial à paisagem humana do nosso querido Brasil. A história da cidade do Rio de Janeiro é parte significativa da história nacional. O Rio foi a capital do Brasil colônia desde os idos de 1763. Sediou durante as guerras napoleônicas o Império Português, cuja coroa acabou se transferindo para cá. O Rio foi o centro do Império do Brasil já independente depois de 1922 e durante quase todo o século XIX. Depois o Rio foi a capital da República até 1960, quando vimos nascer Brasília, obra magna do grande arquiteto comunista nacional Oscar Niemeyer. O Rio de Janeiro tem uma paisagem que lhe fez merecer com justa razão o título de cidade maravilhosa. O Rio tem uma vida cultural pulsante, uma vida política e social dinâmica que credenciam esta cidade como, já disse antes, a síntese do Brasil. No Rio nasceu a República. Na Baía de Guanabara, aqui em frente, teve lugar a revolta da Chibata, liderada pelo navegante negro João Cândido. Foi também aqui, nas margens desta linda Bahia, que se deu o levante dos 18 do Forte de Copacabana, luta importante que ajudou na democratização do país nas primeiras décadas do século XX. Nos anos 30, como eu já disse, nasceu aqui a Aliança Nacional Libertadora e realizou-se aqui um dos episódios mais importantes do heróico levante de 1935. O Rio de Janeiro agasalhou a sede do Partido Comunista do Brasil, que funcionava aqui na Glória, entre a Glória e o Flamengo. Uma sede que hoje eu não sei o que foi feito naquela belíssima casa, mas que ostentou durante mais de 2 anos uma placa, sede nacional do Partido Comunista do Brasil. Ali trabalhou Prestes, ali trabalhou Grabois, ali trabalhou Amazonas, ali trabalhou Arruda, ali trabalhou a grande geração de revolucionários que sustentaram a bandeira do Partido Comunista do Brasil, que nasceu também aqui nesse estado, na cidade aqui vizinha, que foi a cidade, que é a cidade de Niterói. Você revelou a minha identidade vascaína, Roberto, e eu convivi nos meus 40 anos de militância no partido, porque eu entrei no partido em 72, por causa da guerrilha do Araguaia. Desses 40 anos de militância no partido, eu convivi pelo menos 20, diariamente, com o camarada saudoso João Amazonas. E eu jamais revelarei qual era o time do Amazonas em São Paulo, mas que saibam vocês que o Amazonas era vascaíno como eu. No Pará, o João torcia pelo Clube do Remo, mas em São Paulo não revela qual era o time dele. Ninguém é perfeito. Exatamente, não há bom sem defeito. O Rio, camaradas, viveu também episódios trágicos, como o Calvário de Tiradentes e o suicídio de Getúlio Vargas. O Rio de Janeiro foi palco de um ponto alto da resistência à ditadura militar, que foi a passeata do 100.000. Assim como foi nesta cidade que ocorreram gigantescas manifestações democráticas pelas diretas já. E na melhor tradição democrática e patriótica, a cidade do Rio de Janeiro teve um papel relevante na eleição do governador, também saudoso, Leonel Brizola, gaúcho de alma carioca, e que daqui desta cidade, no Palácio das Laranjeiras, ao lado de Lula, de Miguel Arraes e de João Amazonas, comandou a resistência ao neoliberalismo de
triste memória em nosso país, da época do governo Collor e da época do governo FHC. Por isso, camaradas, é um orgulho imenso receber o título de cidadão desta honorável, querida e rebelde cidade do Rio de Janeiro. Do fundo do coração, Roberto e camaradas, muitíssimo obrigado. Companheiras e companheiros, a minha maior honra é receber este título na data em que se celebra o 40º aniversário da guerrilha do Araguaia. Este episódio heróico da história contemporânea brasileira, aqui narrado pelo Djalma, que o saudoso camarada João Amazonas designou como gloriosa jornada de luta. Glória eterna aos jovens que tombaram na guerrilha, carregando no peito o amor pelo Brasil, por seu povo e o sonho da liberdade, da soberania nacional e do socialismo. Eram todos jovens, meninos, guerreiros meninos, como diz o poema canção do saudoso Gonzaguinha. Tão fortes e tão frágeis, dizia Gonzaguinha, pois guerreiros são meninos no fundo do peito, que tinham um sonho, e dizia Gonzaguinha, seu sonho é a sua vida, e a sua vida é trabalho, e nós acrescentamos, trabalho, que é e sempre será luta. Um homem se humilha, se castra o seu sonho, dizia Gonzaguinha. Os guerreiros do Araguaia não se humilharam, caíram de pé, preferiram dar as suas vidas para que hoje estejamos aqui, lutando nas ruas, nas fábricas, nas escolas, universidades, nos campos, nos parlamentos e nas instituições, pelos mesmos ideais pelos quais os guerreiros do Araguaia deram a vida. Camaradas, há poucos dias celebramos também aqui nesta cidade o 90º aniversário da fundação do Partido Comunista do Brasil, quando falamos do papel das gerações de militantes, quadros e dirigentes que conduziram este partido ao longo de tantos anos, deixando sucessivos legados. Esta atual geração recebe este legado com senso de responsabilidade histórica, consciente de que seu papel primordial é segurar firme a bandeira de luta, como fizeram em seu tempo os guerrilheiros do Araguaia. Segurar firme a bandeira, alçá-la bem alto, não a deixar cair, nem arriá-la, porque com tanto tempo percorrido, sabemos que estamos apenas no início, bem no início de uma longa caminhada. Porque a luta pela emancipação nacional e social do povo brasileiro é uma luta de longo fôlego. Não vai ser em 1, 2 ou 3 eleições apenas que nós vamos pavimentar o caminho para a libertação total do nosso povo e dos trabalhadores brasileiros. É uma luta muito complexa, uma luta muito multifacética e uma luta cheia de encruzilhadas. E a superação e a transposição dessas encruzilhadas exige inteligência coletiva, exige cultura revolucionária e exige, acima de tudo, que nós nos apeguemos aos nossos princípios, porque são esses princípios que, ainda que renovados, vão orientar e iluminar este caminho desta longa caminhada. Por isso dizemos, cuidar, cultivar, desenvolver e enriquecer este legado histórico significa nos dias de hoje abrir novos caminhos nas novas circunstâncias históricas do Brasil e do mundo. Significa pôr em prática o programa socialista que o partido aprovou no 12º Congresso em 2009, programa que expõe um lineamento geral e básico, assim como as tarefas da atual geração de comunistas, de democratas e de progressistas do nosso país. Em 1992, quando o liquidacionismo e o revisionismo graçavam no movimento comunista, o PCdoB teve o discernimento de dizer: o tempo não para, o socialismo vive. Era moda na época resignar, rasgar a bandeira, mudar de nome, abandonar a perspectiva. Nós percorremos o caminho mais difícil,
mas o único capaz de manter o partido na senda revolucionária. Foi então que surgiu o nosso primeiro programa socialista, aprovado em 1995 e que constitui a base doutrinária para o programa atualizado, finalmente aprovado no ano de 2009. O que diz o nosso programa sobre a luta pelo socialismo, camaradas? Diz, primeiramente, que o capitalismo é um sistema socioeconômico e político ultrapassado historicamente e que não há meio termo. Ou se supera o capitalismo, ou sucumbiremos na barbárie. O capitalismo dos nossos dias se tornou sinônimo de opressão, de desespero para as maiorias, de instabilidade, crises e guerras. Diz a nossa concepção estratégica que as classes dominantes associadas ao sistema imperialista internacional não são capazes de assegurar a democracia, o desenvolvimento, o bem-estar social e a paz, principalmente porque o seu núcleo mais poderoso e reacionário se tornou parasitário, financista, especulador, inimigo da produção, inimigo dos trabalhadores e não tem mais qualquer laço com os interesses nacionais. Por isso, é necessário lutar por um novo sistema político, social e econômico, em que os trabalhadores e os setores emergentes da sociedade, o Brasil que trabalha e produz, ocupem o centro da cena política e construam um novo poder, efetivamente democrático, capaz de promover o desenvolvimento soberano e progressista do país. O nosso programa, camaradas, é crítico em relação às mazelas nacionais, à dependência do país, ao sistema social opressivo, às abissais desigualdades das classes, entre classes e as desigualdades regionais. O nosso programa é crítico às discriminações abusivas contra as mulheres, contra os negros, contra os índios e contra as pessoas de inclinações sexuais diferentes ou consideradas diferentes. Não aceitamos qualquer tipo de discriminação. Eu quero aproveitar e pedir licença para saudar o discernimento, a lucidez da Corte Suprema do país, que acaba de proclamar que o aborto dos casos de anencefalia é permitido, é legal, contra todo tipo de obscurantismo. A compreensão do nosso partido sobre a realidade destaca a centralidade da questão nacional na luta pelo socialismo, pois vivemos num mundo dominado por potências imperialistas, potências que desrespeitam a soberania nacional, potências que ignoram o direito internacional, potências que falam de multilateralismo e praticam o unilateralismo, potências que renunciaram à diplomacia para privilegiar o caminho do militarismo e da guerra. Ao defender a centralidade da questão nacional na luta pelo socialismo, o nosso partido percebe dialeticamente como esta questão nacional encontra-se entrelaçada com a questão social popular e a democrática, não sendo possível resolver uma sem resolver as outras. Patriotismo, democratismo popular, luta social, trabalhismo, socialismo são aspectos entrelaçados da luta do povo brasileiro por uma nova ordem. Povo que queremos sempre integrado, e miscigenado, como ele teve a sabedoria natural de se desenvolver ao longo da sua formação civilizacional. Mas um povo, camaradas, que ainda é terrivelmente dividido por um cruel e iníquo apartheid social. E a classe dominante, em nome dos seus privilégios, em nome da preservação dos seus privilégios, ela não titubeará em fazer valer primeiramente os seus interesses e somente depois os interesses nacionais. Na boca da classe dominante, os interesses nacionais são os interesses dela. Ela não quer soerguer uma nação poderosa para compartilhar
pacífica